Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 2 de outubro de 2024, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Tivemos mais um pequeno ataque russo com drone Shahid contra a Ucrânia. Os danos principais aconteceram aqui no porto de Ismail, aqui no sul de Odessa. Mas fora isso, nenhuma grande consequência desse ataque, né? Os russos, depois de tentarem avançar aqui em Kharkiv e não conseguirem, lançaram uma enorme bomba a vácuo, que segundo eles é a mãe de todas as bombas e coisa e tal. Vamos entender esse caso dessa bomba aqui de Kharkiv, que na verdade nada mais é que o desespero russo, porque não conseguiram, né? Falharam, perderam um bocado de soldado, um bocado de equipamento e não conseguiram avançar aqui, daí lançaram essa bomba em Kharkiv, né? Aqui em Vuhledar, infelizmente, está confirmada a saída dos ucranianos de Vuhledar e agora toda a atenção se levanta para as próximas cidades, né? Novo-Ukrainka e Boroyavlenka, né, que é essa outra cidade aqui. Evidentemente, a gente tem que ver o que vai fazer uma diferença muito grande agora, é se os russos tomam Vuhledar e avançam rápido, ou se eles tomam Vuhledar e fica nisso, né? A gente sabe que os ucranianos prepararam para essa entrega de Vuhledar, né? Já estava meio claro já há vários dias que Vuhledar iria cair, a gente mencionou aqui nos vídeos. Então é possível que eles tenham preparado as linhas defensivas aqui para segurar essa ofensiva russa. Esse é o ponto importante de observar agora nos próximos dias, né? Já existem ataques russos nessa direção aqui, né? A grande preocupação continua sendo Kurakhove. Kurakhove agora é a próxima cidade estratégica que a gente tem que defender aqui nessa região, né? Em Pokrovsk, nessa região aqui, os russos fizeram 16 soldados ucranianos reféns e metralharam esses soldados. Um crime de guerra que ficou documentado, já vai ser aberta a investigação em cima disso, um absurdo completo. Não houve nenhum avanço russo propriamente dito aqui, mas fizeram esses prisioneiros ucranianos e causaram esse dano nessa região aqui de Mykolaiivka. Mais um crime de guerra russo absurdo, né? Bom, no campo diplomático, hoje está havendo uma reunião aqui em Kiev entre os Zelensky, representantes das indústrias bélicas da Ucrânia e de toda a Europa. Está sendo feito um planejamento para aumento da produção de artilharia, drones, de uma série de coisas este ano e ano que vem, né? Lembra que o Zelensky esteve nos Estados Unidos e conseguiu assegurar uma boa grana lá dos Estados Unidos de apoio para justamente incrementar essa produção de artefatos bélicos, né, de munição e armas aqui para a guerra na Ucrânia. E saíram novos dados da utilização de ferrovias russas que mostram mais uma vez um decréscimo muito grande no uso de ferrovias russas, né? Aquela reforma que o Putin fez no sistema ferroviário realmente se mostrou uma tragédia. E que bom isso para a Ucrânia, porque dificulta toda a logística russa, dificulta também a economia russa como um todo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Decalcada, Peter Injeta no Bumbum, a Ozempica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então de ontem para hoje teve um pequeno ataque com 32 drones Shahid contra a Ucrânia. A defesa antiaérea derrubou 11 deles, 4 voltaram para a Rússia e outros 10 foram derrubados com guerra eletrônica, né? Ou seja, no final aqui, somando, foram 25, 7 atingiram algum objetivo. E o principal ponto que teve problemas foi justamente ali no porto de Ismail, aqui em Odessa, né? Então aqui em Odessa, de fato, os russos conseguiram atingir a zona do porto aqui, causaram feridos, tá? Teve feridos aqui, 2 motoristas de caminhão, um deles, um cidadão turco, foram feridos em condição moderada, estão no hospital recebendo o cuidado médico necessário. Mais uma vez aqui, um grande prejuízo causado ali no porto de Ismail, né? Muito triste isso. Bom, a gente tem a confirmação de que os ucranianos saíram de Vuhledar, né? Saiu aqui oficialmente o aviso ucraniano de que o grupo estratégico que estava cuidando ali daquela região, eles avisaram do recuo dos soldados ucranianos em Vuhledar. A gente já sabia que isso iria acontecer. Ontem eu já falei que isso já tinha acontecido, hoje a gente tem só a confirmação oficial disso daqui, né?
E como diz o Emil Casterhelm, aqui a grande questão agora pode ser que existam ainda pequenos grupos de defensores ucranianos dentro da cidade, mas isso daí não quer dizer mais nada, a cidade já foi entregue, né? Agora, capturar Vuhledar não dá aos russos nenhum benefício imediato, porém, as batalhas devem em breve se mudar para Novoukrænka e Boryavlenka, essas duas cidades que tem aqui próximo, existem muitas fortificações ali, tá? Então os ucranianos prepararam fortificações ali. As posições defensivas mais fortes são ao sul de Kurahove. Novoukrænka e Boryavlenka têm fortificações aqui, têm posições defensivas, mas as grandes posições defensivas estão aqui ao sul de Kurahove, né? É onde realmente Kurahove é uma cidade muito estratégica para os ucranianos aqui nessa região. Existe o risco da Ucrânia perder toda essa região aqui, inclusive esse grupo de cidadezinhas que tem aqui ao longo aqui começou aqui com o Novo Mihailivka, Konstantinivka já foi tomada, é possível que agora os russos retomem o resto todo sem o apoio de Vuhledar aqui, né? Realmente ficou complicada essa região, mas de novo, isso é a estratégia ucraniana não adianta lutar por pequenas cidades da linha de frente, essa guerra de atrito acaba desperdiçando recursos, porque isso não quer dizer nada no final das contas, muito melhor poupar recursos para uma ação que seja incisiva, né? Essa é a estratégia aqui. E o grande ponto que a gente tem que saber é justamente o quão rápido os russos vão avançar aqui, né? Vuhledar, embora tenha sido perdida para os russos, pode ser considerado uma vitória ucraniana. Lembra, a primeira tentativa russa de tomar Vuhledar foi em novembro de 2022, ou seja, já estão aí, já vai mais de um ano, quase 2 anos que os russos tentam tomar Vuhledar e não conseguem, perderam uma enorme quantidade de soldados, de equipamentos. Pode procurar aí, a 155ª Brigada Russa foi totalmente destruída mais de uma vez aqui, tentando tomar Vuhledar. Então, em termos gerais, foi uma vitória ucraniana isso, né? Agora, a questão é o quanto que os russos vão conseguir avançar rapidamente aqui, se vão conseguir tomar essas cidades aqui de Novoukrænka e Boryavlenka, quanto tempo vai levar para os ucranianos pararem os russos nessa direção, né? Bom, falando sobre Kharkiv, né, o fronte de Kharkiv, nessa região aqui, a gente falou sobre isso já ontem, houve uma tentativa muito grande dos russos de chegar novamente aqui na fábrica de agregado, né? Vocês sabem, os russos tinham o controle dessa fábrica de argamassa aqui, de concreto aqui nessa região. Os ucranianos expulsaram os russos de toda essa área aqui ao norte do rio Vovcha. Os russos tentaram fazer um grande ataque aqui para tentar chegar novamente nessa fábrica, mas não conseguiram, né? Inclusive, isso é uma coisa curiosa, porque fica se pensando se tem ainda tem soldados russos aqui, alguma coisa aqui, para que essa sede de voltar a tomar essa fábrica que não levou eles a lugar nenhum, no final das contas, né? Mas enfim, fizeram um grande ataque que falharam, a gente já falou sobre isso ontem, os russos não conseguiram de forma alguma avançar aqui. E aí hoje o pessoal ficou muito chateado com isso aqui, ó. Os russos, a infantaria russa tentando avançar em direção a posições ucranianas em Kharkiv e sendo totalmente destruído no meio do caminho. Aí hoje os russos fizeram isso daqui, ó. Eles lançaram uma imagem online que seria a explosão de uma bomba muito poderosa em Vovchansk, a ODAB 9000 bomba de vácuo, que é a Kuzkin Fader, ou seja, o pai de todas as bombas. Esse pessoal terrorista tem pouca criatividade para nome de bomba mesmo, né? E é considerada a bomba mais poderosa não nuclear no mundo. Equivale a 44 mil toneladas, 44 mil quilos de TNT e não sei o que lá. Porém, outros estão dizendo que isso aqui foi só uma bomba termobárica ODAB 1500, que teria sido lançada depois dessa tentativa russa de avanço aqui. Vamos ver aqui como é que foi a bomba. Aqui eu vou ter que tirar o som porque tem música aqui. É uma bomba forte, sem dúvida alguma, atingiu a cidade. Felizmente, a cidade já está totalmente desocupada de civis. Pode ter atingido militares que estariam ali, militares ucranianos, essa era a ideia dos russos, mas acho pouco provável que tenha feito qualquer efeito no final das contas. Isso daqui é mais uma situação de desespero russo, né? Eles não conseguiram avançar ali, não conseguiram retomar a planta de agregado ali em Kharkiv.
E aí lançaram essa bomba para, né, para dizer que são poderosos e coisa e tal, né? É um caso clássico de impotência, né? O pessoal lá na Rússia tem muito esse problema de impotência. Aqui, ó, a bomba ODAB Vacuum Bomb foi usada pela primeira vez em Volchansk, que dizem os correspondentes militares russos e coisa e tal. Besteira isso daqui. No final das contas faz zero diferença estratégica, eu já falei para vocês, inclusive armas nucleares, o pessoal tem a impressão que faz uma mudança estratégica enorme na guerra, e não, é destrutivo? É destrutivo, pode matar pessoas, evidentemente, vai destruir um monte de coisa, né? Mas fazer diferença estrategicamente numa guerra não faz não, né? Enfim, outra coisa que chamou atenção ontem foi a execução de 16 prisioneiros de guerra ucranianos feitos pelos russos, né? Aconteceu aqui em Pokrovsk, mais uma vez não teve nenhum avanço russo aqui em Pokrovsk, mas nessa região aqui os ucranianos foram capturados pelos russos e já tinham se rendido para eles e foram fuzilados, né? A gente tem essa imagem aqui dos ucranianos alinhados, já tinham entregado as armas, já estavam totalmente à mercê dos russos, né? Pela Convenção de Genebra, pelas leis de guerra, deveriam ser feitos prisioneiros e coisa e tal. E aqui o momento da execução deles aqui, que aparece, eles foram fuzilados ali pelos russos, né? Então, um absurdo isso. Os ucranianos reagiram aqui com um comunicado, esse aqui é o comunicado ucraniano, sobre a liderança do procurador regional de Donetsk. Uma investigação foi lançada sobre o fato da violação das leis e costumes de guerra combinados com assassinato, né? Parte 2 do artigo 438 do Código Criminal da Ucrânia, né? No dia 1º de outubro, a informação apareceu no Telegram, em canais de Telegram, sobre o fuzilamento de 16 soldados ucranianos por representantes da União Soviética, né? Aparentemente os russos estão se chamando assim, segundo eles estão dizendo, né? De acordo com a imprensa, outro crime de guerra foi cometido pelos russos ali na região de Mykolaiva, perto de Pokrovsk, né? Onde a gente mostrou ali. A liberação desse vídeo mostra como, sob condições controladas do inimigo, soldados capturados das forças ucranianas deixaram o matagal, né, a região que estava ali, e depois de se alinharem, os ocupantes deliberadamente abriram fogo, matando esses soldados, né? Os feridos que mostraram sinais de vida depois foram atingidos a curta distância com armas automáticas. Essas ações são uma violação grosseira das convenções de Genebra e são um crime de guerra internacional sério, né? Enfim, é isso daí. Segundo estão dizendo, é o caso mais grave de execução de ucranianos, de prisioneiros ucranianos, que se tem evidência visual neste momento, né? Enfim, é um caso realmente absurdo. Além disso, a gente tem informação também de Chassivyar. Os russos tentaram avançar ali em Chassivyar, mas não conseguiram passar da região, ou seja, também foram parados pelos ucranianos ali na região de Chassivyar. Aqui as imagens, né? Bom, vendo os mapas aqui do Pulevolan, a gente tem aqui na região de Nevsky, ali perto de Kriminá. A gente está falando dessa região aqui, ó. Kriminá está aqui, Nevsky é essa região aqui. Aqui, ó, Nevsky está aqui. Não teve nenhuma mudança aqui, continua a mesma situação, né? Os russos tentando tomar essa posição aqui do rio Zerebets, aqui nessa região. Aqui em Toretsk também nenhuma mudança. Em Toretsk, Nova York, né, New York, essa região aqui também nenhuma mudança aqui. Aqui, mais uma vez, em Pokrovsk, novamente nenhuma mudança aqui no fronte de Pokrovsk. Não teve nenhuma mudança de ontem para hoje em fronte nenhum, com exceção de Vuhledar, né? Aqui também em Ukrainsk, perto de Kurahov, também nenhuma mudança significativa aqui. Mas aqui embaixo em Vuhledar tem a tomada de Vuhledar, a gente já tinha falado sobre isso ontem, é só para confirmar que Vuhledar tomada pelos russos. E aqui é na região de Huliapole, não teve nenhuma mudança, mas os ucranianos mudaram o posicionamento de suas tropas aqui nessa região, né? E finalmente lá em Kursk também nenhuma mudança significativa, teve apenas uma correção aqui de uma área que está em domínio dos ucranianos, essa área aqui, né? Enfim, mas nenhuma mudança real por aqui. Então tivemos um dia sem nenhuma grande mudança na linha de frente lá na Ucrânia.
O Instituto para Estudo da Guerra fala também sobre Vuhledar, ele fala exatamente o que eu mencionei aqui, né, que a grande atenção agora, o que vai acontecer depois de Vuhledar, né? As forças russas provavelmente tomaram Vuhledar no dia 1º de outubro, seguido uma retirada dos ucranianos do vilarejo, né? Não está claro se as forças russas vão conseguir fazer ganhos rápidos além de Vuhledar no futuro imediato. Ou seja, essa é a preocupação. Os russos vão conseguir continuar avançando ou vão parar por ali, né? Essa é a grande questão ali na região agora para o futuro imediato, né? Bom, o comandante da Força Kraken, ele está falando sobre uma diferença que tem na guerra agora. Em 2022, de forma similar a 2014, você terminaria a educação militar, se tornaria um marine supermuscular, fazendo um monte de exercícios e coisa e tal, um cara muito foda comparado com uma pessoa normal, né? Mas hoje em dia, esse cara super gente boa, super fortão e coisa e tal, anda pela trincheira e encontra garotos de 18, 19 anos que cresceram jogando Counter-Strike e Need for Speed e que estão pilotando drones FPV e tirando os marines da guerra. E é isso que está acontecendo. É o que eu falo, a guerra está mudando completamente com esse negócio dos drones, né? Realmente, você ter um drone, saber pilotar bem um drone, dá uma vantagem enorme na linha de frente no final das contas. E é isso que a Ucrânia está fazendo, investindo não só em drone, mas também em artilharia, em munição. Aqui, ó, a notícia que a gente tem aqui é da produção pela Ucrânia. A Buy System, ela está com planejamento de abrir uma produção do M777, que é um obus padrão da OTAN, dentro da Ucrânia. Ou seja, fazer toda a localização e a produção desse obus dentro da Ucrânia. Isso aconteceu justamente no Fórum da Indústria de Defesa de Kyiv, que está acontecendo lá em Kyiv neste momento. A gente vai falar sobre isso. O Umerov, né, que é o ministro da Defesa da Ucrânia, falou também que a Ucrânia planeja aumentar a produção de drones, armas de longo alcance e mísseis balísticos em 2025. E ele comentou que 4 bilhões já foram investidos na indústria ucraniana e existem planos para aumentar isso, priorizando o desenvolvimento doméstico de drones e armas de longo alcance, né? Aqui está o Zelensky recebendo os oficiais, os donos e representantes de indústrias bélicas, CEOs e gerentes principais das principais empresas bélicas do mundo. É lógico, neste momento a Ucrânia é o grande cliente dessas indústrias, está todo mundo prestando atenção na Ucrânia. Infelizmente aqui no Brasil nós perdemos essa oportunidade porque os idiotas que governam o país, né, não quiseram apoiar a Ucrânia abertamente, e com isso a indústria bélica brasileira perdeu essa oportunidade não apenas de enormes vendas para a Ucrânia, mas também de fazer um showcase do armamento, né, das coisas aqui que o Brasil produz numa guerra real, mas enfim, fazer o quê, né? E esse evento de larga escala trouxe cerca de 30 países, 300 companhias e centenas de participantes, e eles estavam aqui discutindo com os Zelensky justamente maneiras de reforçar o setor bélico na Ucrânia, né? E o Zelensky comentou ainda que o míssil balístico ucraniano passou em testes com sucesso. Todo mundo pode ver quão efetivo são os nossos mísseis Neptune, né? O Neptune é um míssil ucraniano de médio alcance que foi usado no início da guerra para atingir o Moskva, né, que é a nau capitânia da frota russa do Mar Negro, destruiu o Moskva logo no início. Ele foi depois adaptado para médio alcance, atinge até 500 quilômetros. E agora os ucranianos têm também mísseis balísticos, segundo eles estão dizendo aqui, né? Estamos produzindo os obuses Bodana com uma frequência de 15 unidades por mês, algumas vezes até 20, e uma nova base de reparos foi estabelecida na Ucrânia para o nosso equipamento. Então, em particular, o primeiro veículo Marder, né, de infantaria, foi reparado dentro da Ucrânia e já colocado em produção de novo em junho desse ano, ou seja, já está havendo isso é uma coisa fantástica, tá? Porque equipamentos de guerra que você tem, sempre você tem muito problema de falha, de quebra, né? Eles estão em condições
muito adversas, né? E o fato da Ucrânia conseguir consertar esses veículos da OTAN é uma coisa muito bacana. O Marder é um veículo de apoio à infantaria feito na Alemanha, né? Então, mais uma boa notícia aqui. E ainda complementou dizendo que nós somos capazes de produzir 4 milhões de drones por ano, e no início desse ano a Ucrânia produziu 25 vezes mais munição para artilharia e morteiro que em todo o ano de 2022, ou seja, um aumento da produção de artilharia está sendo realmente muito grande na Ucrânia, né? Graças à ajuda do Ocidente, evidentemente com financiamento e também a determinação do povo ucraniano de ganhar essa guerra. A Ucrânia sabe que essa é a verdadeira guerra da independência da Ucrânia, né? Então, muito bacana, muito boas as novidades lá nesse encontro ali, né? E se por um lado, pro lado ucraniano, as notícias são boas, pro lado russo, as notícias não são boas. O uso de estradas de ferro na Rússia caiu significativamente nesse ano. Vocês podem ver essa linha roxa que está aqui, bem abaixo de todos os anos anteriores. O que mais se aproxima é o verde, que foi na época da pandemia, tá? Foi 2020. Você pode ver, o vermelhinho é 2023, é o ano passado. Repara como é que houve uma queda drástica na quantidade, na tonelagem transportada por ferrovias russas, né? E por que isso? O Putin tomou uma decisão de dividir a administração das ferrovias russas, mudar toda a administração das ferrovias russas, e para economizar dinheiro e dar mais agilidade a essas coisas. Só que isso foi uma decisão desastrosa, fazer essa mudança no meio de uma guerra. Está tendo uma briga enorme porque ninguém quer se responsabilizar pelos trechos que não dão lucro, né, das ferrovias russas. Então isso resultou numa queda abismal aqui no número de carga transportada pelos russos nas ferrovias aqui ao longo do ano de 2024, né? E a tendência é continuar piorando. Os russos esperavam corrigir isso e resolver o problema e aumentar, mas o que está acontecendo é que já está caindo já, como sempre acontece essa época do ano, porque vai chegando o outono lá no hemisfério norte, né? Enfim, isso aqui também reflete na economia russa, que é o ponto central que a gente vê agora, né? A economia russa já está com dificuldades e tende a ficar ainda pior essas dificuldades daqui para frente, ainda mais com mais dificuldades logísticas, como a gente está vendo. E bom, finalmente, só para avisar, a Ucrânia evacuou 180 pessoas do Líbano ontem, 134 eram ucranianos, mas acabou que também trouxe pessoas de outras nacionalidades que estavam tentando sair do Líbano. Vocês sabem, sair do Líbano nesse momento é muito difícil, o Líbano está sendo frequentemente bombardeado ali em Beirute, o aeroporto do Líbano é um ponto crucial ali nessa guerra entre o Líbano e Israel. Então foram 134 ucranianos e teve gente da República Tcheca, Polônia, Lituânia, Moldova e Brasil, inclusive, que foram resgatados pelos ucranianos ali de Beirute, né? Nesse momento, quando você está numa zona de guerra, passagem para qualquer lugar, sair dali é que é o importante, né? Se eles foram para a Ucrânia, agora eles conseguem da Ucrânia ir para a Europa e da Europa ir para qualquer país que eles queiram agora, né? E também evacuaram 2 cachorros e um gato. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.